3 de junho de 2024. Nesta segunda-feira da 9ª semana do Tempo Comum, a Igreja celebra a memória de São Carlos Lwanga e seus companheiros mártires. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos filhos e filhas, muito bom dia! Estamos iniciando uma semana nova de trabalhos, de estudos, de correria, na verdade. Louvado seja Deus, e nada melhor iniciarmos a nossa semana do que ouvindo a palavra de Deus. Então, sinta-se bem acolhido, você que está na sua casa, no carro, no corre-corre, já com o trabalho. Sinta-se bem acolhido. Hoje nós celebramos São Carlos e seus companheiros mártires. Meus queridos, esses santos viveram no século XIX. Ao total foram 22 irmãos cristãos mártires. Esse martírio aconteceu no país chamado Uganda, lá na África. Isso se deu no século XIX, como eu falei. Alguns missionários no século XIX decidiram ir evangelizar nesse território de Uganda. O que acontece? Eles acharam um rei, que acabou permitindo que eles entrassem e que eles evangelizassem. Só que esse rei morreu e o seu sucessor, que se chamava Muganda II, o seu sucessor acabou por criar antipatia com os cristãos. Por quê? Porque o sucessor desse rei, ou seja, Muganda II, ele era entregue a práticas homossexuais, práticas de libertinagem e de promiscuidade. E isso, seguindo um valor cristão, começou a incomodar os cristãos que tinham se convertido naquele lugar. Então, esse rei, que sucedeu seu pai, ele passou, ao contrário do seu pai que acolheu os cristãos missionários, ele passou a perseguir os cristãos, tá? Num certo momento, ele ordenou que todos os cristãos fossem levados caminhando até o lugar onde deviam ser martirizados. Olha só, além de saber que seriam martirizados, eles tinham que ir caminhando até o lugar, que era longínquo, né? Então, os cristãos foram mortos em dias diferentes. Foram 22, ao total 22 mártires que morreram, que deram a vida dos anos de 1885 até o ano de 1887. Então foram 2 anos de martírio e de ameaça contra os cristãos. Nós sabemos pela tradição que São Carlos, esse que é o principal dos mártires celebrados hoje, São Carlos foi queimado vivo lentamente. Então ele foi preso num lugar e foram queimando as partes do seu corpo de maneira lenta. Primeiro queimavam os pés, depois subiam para as pernas, iam queimando as pernas. Depois que as pernas já estavam deterioradas pelo fogo, começaram a queimar os braços e, por último, o resto do corpo todo, né? E ele, é evidente que não resistiu a esse martírio. Mas os outros, eram um total 22, os outros foram mortos de outras maneiras além de serem queimados, né? Uns foram pregados em árvores e mortos, esperavam perder o suspiro, outros foram enforcados, enfim. Então nós celebramos a vida, o testemunho desses santos hoje. Às vezes, minha gente, celebrar os santos mártires às vezes dá uma conotação assim, parece que a gente se alegra com a tortura, com o mal. E não é isso. Nós nos alegramos. Por que a igreja se regozija, rejubila diante da celebração do martírio? Porque nós celebramos a vitória sobre o martírio. Na verdade, nós não comemoramos o martírio. Nossas celebrações não são celebrações masoquistas, sádico-masoquistas. Não. As nossas celebrações celebram a vitória sobre a morte, o testemunho de perseverança deles, que é o grande testemunho que os santos nos dão. Se eu olhar a vida de São Carlos Lwanga, eu posso dizer o que dele?
foi um homem fiel a Jesus Cristo e não desistiu. A primeira unha do pé que tivesse sido queimada, ele podia negar Jesus Cristo publicamente e ele seria liberto do martírio. Mas ele não fez. Ele permaneceu fiel. Fiel. E olha, minha gente, é século XIX, é muito perto de nós. É século XIX isso. Pra gente ver que a perseguição dos cristãos sempre existiram as perseguições e sempre vão existir e cada vez mais vão se acirrando mais. Pra gente perceber. E quando bater a nossa porta? Será que nós manifestaremos fidelidade como esses santos manifestaram? Ou nós vamos entrar no relativismo? Eu não conheço Jesus Cristo, eu não quero mais saber, não. Eu digo que não, mas depois eu digo que sim. Ora, todos esses mártires ao longo desses 21 séculos da Igreja Católica, quantos mártires incontáveis. Eles não fizeram não entregaram sua vida de maneira vã. Não fizeram à toa tudo isso, minha gente. É necessário sim dar testemunho para que a gente entre nos céus. De tal modo, se eu negar Jesus, está nos evangelhos, né? Aqueles que me negarem diante dos homens, eu também o negarei diante do meu Pai que está nos céus. Jesus falou essa frase. Então, que nós também sejamos fiéis no testemunho da verdade e de Jesus Cristo. Nós vamos meditar nessa segunda-feira o texto da primeira leitura que a igreja nos propõe hoje, a leitura da segunda carta de São Pedro, o capítulo 1, versículos do 2 ao 7. Caríssimos, graça e paz vos sejam concedidas abundantemente, porque conheceis Deus e Jesus nosso Senhor. O seu divino poder nos deu tudo o que contribui para a vida e para a piedade, mediante o conhecimento daquele que, pela sua própria glória e virtude, nos chamou. Por meio de tudo isso, nos foram dadas as preciosas promessas, as maiores que há, a fim de que vos tornasseis participantes da natureza divina, depois de libertos da corrupção, da concupiscência no mundo. Por isso mesmo, dedicai todo o esforço em juntar à vossa fé a virtude o conhecimento, ao conhecimento o autodomínio, e ao autodomínio a perseverança, à perseverança a piedade, à piedade o amor fraterno, e ao amor fraterno a caridade. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Meus queridos, esse início da segunda carta de São Pedro, nós percebemos que Pedro está dizendo o seguinte: o poder de Deus, ele nos concedeu, ele nos deu tudo o que contribui para a nossa vida e para que nós cresçamos ainda mais no conhecimento de Deus. Deus, ele nos entregou todas as disposições, tudo o que é necessário para que nós vivamos bem. É isso que São Pedro está falando. Às vezes parece que o texto é bastante confuso, né? A linguagem de Marcos é uma linguagem bastante confusa nessa parte, né? A carta de São Pedro, que é redigida por Marcos, provavelmente, o evangelista. Mas no fundo está dizendo isso. Deus nos deu tudo o que nós precisamos para vivermos bem a nossa vida e para que cresçamos mais e mais e mais e mais no conhecimento de Deus. Deus foi nos mostrando tudo. E aí, Pedro vai dizer o seguinte: agora, o resto, o que dependia de Deus, Deus fez, Deus nos mostrou, Deus nos entregou tudo pela revelação. Agora o resto é com a gente. E ele vai falar o que depende de nós. Olha só, o versículo 5. Por isso mesmo, dedicai todo o esforço em juntar à vossa fé a virtude. O que quer dizer essa primeira parte? A fé sem a virtude, ela continua sendo um contra-testemunho, né? Não adianta eu ser uma pessoa de fé e eu não dar testemunho daquilo que eu creio. Eu creio num Deus que é amoroso, um Deus que é acolhedor, num Deus que é hospitaleiro, um Deus que perdoa, tá?
Eu creio em tudo isso, eu sou uma pessoa que reza, eu rezo o terço, eu vou fazer adoração, eu não perco missa, vou na missa diariamente, tá? Mas eu não perdoo, mas eu não acolho, mas eu julgo. Ou seja, a fé sem a virtude, ela não produz fruto. E depois ele continua, né? Dedicai todo esforço em juntar à virtude o conhecimento. Para eu saber como eu devo agir e ser testemunho de Deus, eu preciso conhecer o que Deus mandou. Por isso que é necessário conhecer a doutrina da igreja. Eu sempre tenho falado para vocês, a gente precisa buscar crescer no conhecimento da palavra de Deus. Buscar conhecer, crescer no conhecimento do catecismo da igreja católica, né? Depois ele fala, por isso mesmo dedicai todo esforço em juntar ao conhecimento o autodomínio. Quando eu conheço a vontade de Deus, eu vou perceber em mim que tem coisas que não vêm de Deus, mas vêm nos meus ímpetos, da minha concupiscência, do meu pecado. Então eu preciso começar a me autodominar e lapidando as coisas que precisam ser lapidadas, ir tirando o que precisa ser tirado. No fundo é amadurecer. O conhecimento de Deus deve nos levar ao amadurecimento, porque senão também conhecer a Deus também não vai produzir fruto nenhum, né? Dedicai todo esforço em juntar ao autodomínio a perseverança. Não adianta ser uma pessoa inteligente, conhecer a doutrina, a palavra de Deus. Não adianta ser uma pessoa que reza, tanto privadamente como publicamente. Não adianta ser uma pessoa que se autodomina nos seus ímpetos, que não faz nada de errado, mas essa pessoa, ela fracassa em tudo que ela começa. Sabe quando começa uma coisa e para? Não tem perseverança? Sabe quando quer desistir? Pois é um contra-testemunho, né? Juntar a vossa perseverança à piedade. Eu preciso ser uma pessoa cheia de piedade. O dom da piedade é eu ter delicadeza com aquilo que é de Deus, né? É eu saber lidar, é eu saber manusear as coisas de Deus com carinho, com atenção, com docilidade, com sutileza. Juntar a piedade o amor fraterno, acolher aquele que é diferente de mim e amá-lo, né? Juntar ao amor fraterno a caridade. E aí o texto acaba com isso. Por quê? Porque a caridade, ela é o amor excelente, o maior amor que existe. É a capacidade que vocês já sabem, que eu tenho falado tanto, em todo esse tempo, ao longo desse tempo, eu tenho falado tanto disso. A caridade é a virtude maior que nós temos, essa virtude teologal, né? Que é amar o outro do jeito que Jesus nos amou. É a nossa meta. Se a gente conseguir chegar nessa meta até o último suspiro, a gente entendeu a palavra de Deus e a gente progrediu. Essa deve ser a nossa meta. Então, minha gente, que essa palavra de hoje nos ajude. Nos ajude. Peçamos a intercessão dos santos mártires, São Carlos Lauanga e seus companheiros, que nos ajude a ser firmes nos nossos propósitos de amar, né? Eles foram firmes até o fim, derramaram seu sangue por Cristo. Que nós também sejamos persistentes naquilo que é bom. Às vezes a gente persiste em tantas coisas que são ruins, nas coisas efêmeras. Às vezes a gente é insistente nos nossos sonhos, nas coisas do mundo, o dinheiro, a profissão e tanto. Isso não é ruim. Mas a gente também deve ter essa santa insistência nas coisas que são de Deus, o ato de amar, o ato de ter paciência com o outro, o ato de ajudar o outro a amadurecer. A gente também precisa ser insistentes nessas coisas, entende? Deus assim nos capacite. Desejo uma semana abençoada a todos vocês. Força e coragem. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E lembremos-nos sempre, Deus está no comando de tudo.